Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar um pouquinho falando sobre geometria e aí nesse foco desse vídeo é em relação à trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria que é o estudo das relações entre ângulos e lados de um triângulo. Então, como eu falei inicialmente, a trigonometria é o estudo da relação entre os ângulos e lados de um triângulo. Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto, que é, nesse momento, o nosso objeto de estudo. A trigonometria permite determinar os elementos de um triângulo retângulo, quando eles não são dados no problema. Esses elementos são o lado ou o ângulo de um triângulo. Vamos pensar um pouquinho como os triângulos eles são classificados, né? O triângulo é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Ele possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e a medida do seu ângulo interno. Então, nesse caso, agora, a gente vai olhar em relação aos lados. Então, ele pode ser classificado da seguinte forma. Ele pode ser isósceles, e aí o isósceles é aquele que possui dois lados com medidas iguais. Então, eu estou falando no lado aqui de cima e esse daqui. Esses dois lados são iguais. Consequentemente, os dois ângulos da base também são iguais, tá? O equilátero tem os três lados iguais. E aí, ele tendo os três lados iguais, necessariamente os três ângulos também são iguais, e nesse caso, a 60 graus. Por que a 60? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, nesse caso, se ele tem três lados, ângulos iguais, eu vou dividir os 180 por 3, que dá 60 a cada lado. E o escaleno? O escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Consequentemente, todos os ângulos internos também são de valores diferentes. Tá bom? Agora a gente vai ver a classificação de acordo com o ângulo. Em relação ao ângulo, eu também tenho três classificações. Ele pode ser um obtusângulo. Um obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso. Obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Depois, a gente tem o acutângulo. O acutângulo, ele vai ter todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Espera aí. Menores que 90 graus. E a gente tem o ângulo reto, o retângulo, que tem um ângulo reto, que é o ângulo igual a 90 graus. Tá bom? Então, essas são as classificações aí em relação aos ângulos. Agora, o que a gente vai trabalhar, que é o que nos interessa nesse momento, é o triângulo retângulo, que são aqueles triângulos que possuem um ângulo reto. Chamamos de ângulo reto, né, na geometria plana, os ângulos que medem 90 graus. E aí, ele vai ter essa cara aqui. Ele vai ter um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos menores que 90. Os ângulos que medem 90 graus são chamados de agudos, né, que medem menos que 90. É importante lembrar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, como eu já disse anteriormente, vale 180 graus. Como os triângulos retângulos possuem um ângulo reto, então outros ângulos são necessariamente agudos. Isso é, medem menos que 90. Porque senão a soma não fecha, né, para dar os 180. Por esse motivo, as medidas dos ângulos agudos são chamadas de medidas complementares, que é quando eu estou complementando
para dar os 90 graus, os 180 graus, tá bom? Vamos ver um exemplo sobre isso. Seja o triângulo ABC, né, ele é retângulo em C, então ele está formando o grau de 90 graus no ângulo C, e aí a figura está representando isso. Os lados desse triângulo são chamados de catetos, né, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E o outro lado é a hipotenusa. Então, observe o seguinte, um desses catetos vai ser chamado de cateto oposto e o outro adjacente. Mas em relação ao que isso vai determinar se é cateto oposto ou adjacente? Primeiro, a palavra adjacente quer dizer ao lado. Então, cateto que está ao lado do ângulo. Qual ângulo? O ângulo diferente do ângulo de 90 graus, o ângulo que eu estou analisando. Nesse caso, esse ângulo A aqui, ó. Então, ó, observem, esse lado é o oposto a esse ângulo, e esse lado aqui é o lado adjacente, quem está ao lado do triângulo, tá bom? Do ângulo. Então, como eu tinha falado inicialmente, os catetos são os lados do triângulo que formam um ângulo reto, são classificados como adjacente ou cateto oposto, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, ó, eu tenho um ângulo reto, e aí o lado oposto vai ser sempre a nossa hipotenusa. Alguns falam da hipotenusa como sendo o nosso maior lado. Isso também é a informação útil, né, na hora da gente lembrar quem é a hipotenusa, quem são os catetos, tá bom? É o maior lado do nosso triângulo. Em qualquer triângulo retângulo, os lados que formam esse ângulo reto chamados de catetos, como eu falei anteriormente, é o lado oposto à hipotenusa, e os ângulos agudos são chamados de complementares. Nós temos agora o nosso teorema de Pitágoras. Então, vejam. O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre o comprimento dos lados de qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Vejam, o teorema ele pode ser aplicado para encontrar as medidas dos lados de um triângulo retângulo quando conhecemos dois deles. Esse teorema vocês já viram lá no sétimo, oitavo ou nono ano, dependendo da escola onde estudaram. Ele é um dos teoremas mais conhecidos, importantes e utilizados na matemática. Ele é imprescindível na resolução de problemas de geometria analítica, geometria plana, geometria espacial e trigonometria, que é o nosso estudo agora. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que fundou a escola pitagórica, também chamada de Sociedade Pitagórica. Inclui estudos de matemática, astronomia e música. Acredita-se que a primeira demonstração do teorema de Pitágoras tenha sido feita pelos integrantes dessa escola, os chamados pitagóricos. Por isso o nome dado a esse teorema. Contudo, há muitas evidências de que matemáticos babilônicos conheciam algoritmos para calcular os lados em casos específicos, mas não se sabe se conheciam um algoritmo tão geral quanto o teorema de Pitágoras. Para o teorema de Pitágoras, observem o seguinte. Esse triângulo amarelinho aqui de dentro, ele está representando o meu triângulo retângulo. O que o teorema fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, o que ele observou? Que essa área do quadrado aqui, ó, C2, C ao quadrado aqui vermelhinho, ele é igual à área desse quadrado aqui azul, mais a área desse quadrado verde. Tem alguns experimentos na internet que eles colocam líquidos aqui dentro do vermelhinho e quando você vira ele consegue encher exatamente esses dois. Isso prova que essa área aqui
a soma dessas duas áreas vai ser exatamente igual à área vermelha, tá bom? Isso que é a representação do Teorema de Pitágoras. Além do teorema, nós temos o triângulo pitagórico, né? E aí, esse triângulo é quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros positivos, né? São chamados de pitagóricos. E nesse caso, os catetos da hipotenusa são denominados de termos pitagóricos, ou trio pitagórico. Para verificar se esses números formam um trio pitagórico, usa-se a relação hipotenusa ao quadrado igual a b os catetos ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. É o caso desse triângulo 3, 4, 5, que é o triângulo fundamental da trigonometria. Por quê? Se eu pegar o 3 ao quadrado, dá 9, o 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado, que é 9, mais 16, dá 25, que é o 5 ao quadrado. Em muitos exercícios de vestibulares, eles colocam esse triângulo de alguma forma para que você não precise fazer o cálculo do terceiro lado. Se você só observar esse triângulo corretamente, você consegue determinar esse terceiro lado, tá bom? O mais conhecido, como eu falei, é esse 3, 4, 5. E é interessante notar que se eu pegar os múltiplos desses números, também formam um termo pitagórico. Por exemplo, se eu multiplicar por 3, todos eles, aí eu vou ter 9, 12, 15. Aí vamos pensar nisso. 9 ao quadrado dá 81. 4 ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. 144 mais 81 dá 225, que é o 15 ao quadrado. Tá certo? E aí a gente vai tendo todos esses múltiplos vão ser idênticos, né? Nessa forma da gente pensar esse triângulo. Vamos ver alguns exemplos. Calcule a medida da hipotenusa do triângulo retângulo representado na figura. Então, eu tenho um triângulo 3, 4 e a hipotenusa valendo A. Então, vamos pensar nisso. É o pitagórico, né? 3, 4 e 5. Mas como que funcionaria? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A a hipotenusa e B e C os catetos. Então, ficaria A ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9, o 4 ao quadrado 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Tudo bem? Vamos deixar um pouquinho mais difícil. O lado oposto do ângulo reto de um triângulo retângulo mede 15 centímetros. E um dos outros dois lados mede 12 centímetros. Calcula a medida do terceiro lado. Então, vamos observar o seguinte. Quando ele fala o lado oposto ao ângulo reto, ele está falando da hipotenusa. E ele falou que mede 15 centímetros. E um dos outros dois lados mede 12 centímetros, que é um dos catetos. Ele quer que descubra o segundo cateto. Então, pensando nisso, a gente tem o 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, o b ao quadrado, que é um dos que a gente quer descobrir, e o 12 ao quadrado, que é o outro cateto. Aí, 15 é 225, b ao quadrado igual a 144. O 144 passa subtraindo, então fica 225 menos 144. B ao quadrado é igual a 81. B é igual a 81, ou raiz de 81. Então, meu valor de B vale 9. Observem que esse triângulo também é um triângulo pitagórico. Por quê? Eu tenho um lado que vale 15 e o outro que vale 12. Eu posso simplificar os dois, dividir os dois por 3, que dá um lado valendo 4 e o outro valendo 5. E aí eu só precisava descobrir o outro que valia 3, que é o 9. Né? 3 ao quadrado, que dá o 9. Então, é um dos múltiplos desse pitagórico, tá bom? Um terceiro exemplo. Agora a gente pensando no Enem. Vocês estão perto aí a fazer o Enem, então vamos trabalhar alguns exercícios voltados a isso. Então, na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é de quanto? Então, vamos observar a figura. Ele deu a escada,
5 degraus, cada um valendo 24 centímetros, e ele quer o valor total de comprimento do corrimão. Aí observe o seguinte, eu já tenho 30 centímetros, que é a parte lá de cima, e eu já tenho 30 centímetros, que é a parte de baixo. Eu quero essa parte aqui onde está escrito corrimão, né? Então essa parte é que está faltando. Observem que essa parte aqui, se a gente observar um triângulo que está formando, ó, ele é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, onde eu quero descobrir a hipotenusa. Então vamos ver como vai funcionar isso. E aí ele dá as alternativas, né? As alternativas estão em metro. Então observem que, além de eu fazer os cálculos, depois eu vou precisar fazer a conversão disso, porque ele está em centímetros e eu tenho que converter para metros. Então, ó, observe o seguinte. O corrimão a gente chamou de A, um dos catetos de B e o outro de C. Aí, pensando nisso, um dos catetos vale 90 e o outro vale 120. Por que 120? Eu tenho 5 pedacinhos aqui, ó, que valem 24. Somando todos eles, dá essa distância aqui. Então, 24 vezes 5, 120. Aí, fazendo esses valores ao quadrado. Então, 90 ao quadrado vai dar 8.100. E 1.200, ou 120 ao quadrado, vai dar 14.400. Somando os dois, eu vou ter 22.500. E aí, fazendo a raiz disso, vai dar 150 centímetros. Agora, somando o 30 centímetros com os 150 mais os 30, isso vai me resultar em 210 centímetros. E aí, eu convertendo isso para metros, isso vai dar 2,1 metros, que era a alternativa D. Tudo bem? Seguindo. Nós vamos ter agora a questão das relações trigonométricas que existem nesse triângulo retângulo. E aí, nós temos lá o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Lembrando sempre que é em relação ao ângulo de análise. Então, se o meu ângulo é o ângulo A, o cateto oposto vai ser o BC e o adjacente o CA. Se o meu ângulo de análise fosse o B, o adjacente mudaria, tá bom? E o oposto também. A hipotenusa não, porque o ângulo reto não muda de lugar. Aí nós temos o seno, o cosseno e a tangente, que são 3 unidades que vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Não viram, não se preocupem que nós vamos ver isso agora, como que se trata. Então, ó, nós temos lá um exemplo. Nesse caso, ó, é a mesma figura, né, do anterior. Então, se a gente pensar nas relações básicas que são obtidas através dessa relação entre os lados do triângulo, a gente vai simplificar cada uma delas como o seno de um ângulo agudo em todos os triângulos retângulos é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, o cateto oposto é o lado BC, que está oposto ao ângulo A, e a hipotenusa é o lado AB. Além disso, nós temos também o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o adjacente é o que está ao lado. Então, o AC aqui, dividido pelo AB, que é a hipotenusa. Aí, nós temos também a tangente, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto, que é o BC, dividido pelo adjacente, que é o AC. Só que também, observe o seguinte, a gente sempre usa essa relação do cateto oposto pelo cateto adjacente para tangente. Só que ela também pode ser o seno dividido pelo cosseno. Se a gente for provar isso, a gente consegue determinar que vai dar a mesma informação.
E por que é importante a gente saber? Vão ter situações onde eu não tenho quanto vale os catetos, mas eu tenho quanto vale o seno e o cosseno. E aí, a partir disso, eu consigo determinar a tangente. Então, ó, pensando no seno e no cosseno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Observem que eu tenho uma divisão de frações. Então, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico pelo inverso, eu posso cancelar a hipotenusa. E aí eu fico só com o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, por isso que quando a gente vai falar da tangente, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Porque eu tenho essa relação do seno pelo cosseno. Tá bom? Vamos ver agora alguns exemplos. Então, ó, determine os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Então, ó, eu tenho aqui um triângulo 3, 4, 5. E aí eu tenho dois ângulos, o alfa e o beta. Eu vou fazer a análise dos dois em momentos separados. Então, primeiro, em relação ao alfa. Se eu falar em relação ao alfa, o 4 é o meu cateto oposto e o 3 é o meu cateto adjacente. Se eu falar em relação a beta, o 3 é o meu oposto e o 4 é o adjacente. Então, vamos ver isso aqui agora. Então, ó, seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Alfa, cateto oposto é o 4 e a hipotenusa o 5. Cosseno, cateto adjacente, que é o ao lado, pela hipotenusa. Então, 3 sobre 5. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu for relacionar ao beta, então, ó, cateto oposto é o 3 e a hipotenusa é o 5. Isso não muda. Cosseno, cateto adjacente, que é o 4, e hipotenusa, que é o 5. E a tangente, que é 3 sobre 4. Vamos ver agora um outro caso. Sabendo que o seno de alfa é meio, determina o valor do x no triângulo retângulo abaixo. Então, ó, ele quer que eu determine a hipotenusa. A relação. Então, ó, pensando no que o problema nos deu. Ele nos deu seno de alfa. Então, vamos analisar em relação ao alfa. O 8 é o meu cateto oposto. Se a gente pensar no cateto oposto e no x, que é a hipotenusa, que é o que ele quer trabalhar, a gente está pensando no seno. Então, no seno de alfa, que vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, 8 sobre x. Quanto vale o seno de alfa? O problema nos deu. Isso vale meio. Quando chegar nessa situação, é só você fazer a multiplicação em cruz. Então, ó, 1 vezes x dá x. E 2 vezes 8, 16. Então, o valor do x aqui, ele vale 16. Ainda em relação ao triângulo retângulo, a gente tem uma situação que são os ângulos notáveis. Os ângulos, entre os ângulos agudos de um triângulo, existem 3 que aparecem com mais frequência em problemas de trigonometria envolvendo triângulos. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, que são os ângulos de 45, de 30, 45 e 60 graus. E aí, nessa tabelinha, a gente tem a medida desses ângulos. E quanto vale o seno, o cosseno e a tangente. Em aula, vocês vivem me pentelhando porque querem que eu cante musiquinhas. Eu não vou cantar, mas eu achei o áudio para vocês ouvirem a cantoria para decorar a tabelinha, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3.
Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3. Raiz de 3. Então, pessoal, eu não canto para vocês, mas eu acho que cante, e aí nós vamos seguindo dessa forma. Então, ó, vamos ver alguns exemplos. Esse exercício da Getúlio Vargas, nas figuras a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. Quando ele fala em segmento perpendicular, isso nos implica que vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante para a hora que a gente for resolver os exercícios, tá? Por quê? Se ele está falando em ângulo de 90 graus, isso implica que eu tenho agora dois triângulos retângulos, que vai nos ajudar a resolver esses problemas. E aí ele fala o seguinte, se o segmento AB, que é esse segmento aqui, vale 100, o valor aproximado para o segmento DC é de quanto? Então vamos pensar em relação a isso. Se ele me deu, então, aqui, que aqui vale 100, e ele quer descobrir o DC, que é esse aqui, a gente vai calcular primeiro o BD, e depois a gente consegue encontrar o DC. Então, ó, o BD. Pensando no BD, aqui, ó, ele é um cateto oposto aos 40 graus, e o 100 é a hipotenusa. Então, e ele deu a informação de quanto vale o seno de 40. Aqui na tabela, ó, seno de 40, 0,643. BD dividido por 100. Aqui a gente faz uma regrinha de 3. Então, vai ficar o BD igual, aqui é BD, tá? O B vai ficar 0,643 vezes 100, que dá 64,3. Então, a gente achou que o segmento BD vale 64,3. Depois, a gente vai achar o DC. Para achar o DC, vejam, eu tenho agora um cateto oposto, aliás, um cateto adjacente, que é o Y, e o cateto oposto, que é o X aqui. Então, a gente está falando em tangente. Tangente de 52 graus. Então, ó, o CD é o que a gente quer descobrir, e o BD é 64,3. E a tangente de 52 é 1,280. Só fazer a multiplicação entre os dois. Então, vai ficar CD igual a 1,280 vezes 64,3. Isso vai me dar 82,30. Quando o problema te perguntou qual era o valor do DC, ele falou em valor aproximado. Então, qual é o valor aproximado para isso? É o valor de 82. Então, a resposta correta era 82 metros. Certo? Próximo exemplo. Nesse exemplo, a gente está falando num exercício do Enem. As Torres Puertas de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, com a vertical, e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Então, ó, segmento AB é esse segmento aqui, ó. Tá? E aí, essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Então, vejam, ó, quando ele fala em base quadrada, é um prisma quadrangular, tá bom? O prisma é uma figura fechada em 3 dimensões. Oblíquo, porque ela é inclinada. E aí, de base quadrada, é a base quadrangular, tá bom? E aí, ele falou o seguinte, utilizando 0,26 como um valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida quanto? Então, ó, ele quer a área da base. Se ele falou que a base é um quadrado, é só a gente calcular a área de um quadrado.
Mas para isso, a gente precisa saber quanto mede o lado desse quadrado. Pensando nessa figura, nós temos isso aqui, ó, a altura de 144 metros, ele faz a inclinação de 15 graus e ele tem o y aqui, que seria a altura, a medida da nossa base. Fazendo a projeção, o y estaria aqui embaixo. Então vejam, o y em relação aos 15 graus é o cateto oposto. O 144 é o cateto adjacente. Relação de cateto oposto com cateto adjacente, a gente está trabalhando com a tangente. Tangente de 15 graus. O problema já deu essa informação de quanto vale a tangente de 15. Então, ó, vai ficar x sobre 144, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 15 vale 0,26, que o problema nos passou, sobre x e sobre 114. Depois, a gente faz uma multiplicação em cruz aqui, e aí a gente vai ter 114 vezes 0,26. Isso dá 29,64. Esse é o lado. Então, a gente descobriu quanto vale o lado dele aqui, ó. Feito isso, agora ele quer a área da base. Se a área da base e a base é um quadrado, é só a gente fazer ela ao quadrado. Então, x ao quadrado. No nosso caso, 29,64 ao quadrado, que vai dar 878,53. Dentre as alternativas, ele colocava assim nas alternativas. A área vai ser menor que 100 metros quadrados, entre 100 metros e 300 metros, entre 300 e 500, entre 500 e 700 e maior que 700. Então, a alternativa correta vai a valor maior que 700 metros quadrados. Tá ok? Pessoal, foi isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Espero que tenham gostado e possa ajudar, esse vídeo possa ajudar na formação de vocês. Tá ok? Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até mais!